Olá, meus irmãos, eu sou o Samuel, pastor da Lagoinha Consolidação, e estamos muito felizes de ajudá-lo nesse processo até o batismo ou até a transferência para você que deseja se tornar um membro de nossa igreja. Essa é a forma que nós encontramos de agilizar esse processo para que logo, logo você possa estar descendo as águas e confessando publicamente Jesus como seu Senhor ou concluindo o seu processo de integração e se tornando um membro de fato da nossa igreja. Agora você vai assistir a lição Práticas e Ordenanças, ministrado pela pastora Dolores e por mim. Deus te abençoe. Olá, meu irmão, eu sou a pastora Dolores e juntamente com o pastor Samuel estaremos ministrando a lição 11, que fala sobre as práticas e ordenanças. Te sugerimos que você tenha em mãos papel e caneta e anote as suas dúvidas, as suas perguntas e tudo aquilo que te vier ao coração para mais tarde você possa estar tirando essas dúvidas com o seu discipulador, que vai estar te acompanhando de forma mais precisa. Amém? Então, quando nós falamos sobre práticas e ordenanças, pastor Samuel, nós lembramos das ordenanças do próprio Jesus. Sim, algo tão maravilhoso, né, que nós recebemos, que é a salvação, e ela é de graça, né? A gente não faz nada para merecer a salvação, né? É uma frase assim, que clareia muito, um pouco perigosa, mas clareia muito. Nós não somos salvos pela nossa obediência, mas pela obediência de Jesus. Verdade. Mas a obediência de Jesus que nos salva agora nos leva a ser obediente. Isso não significa que nós não vamos fazer nada. A graça não é uma desculpa para não fazer nada, mas é uma forte razão para a gente fazer tudo. Então agora, como cristãos, como filhos de Deus, nós temos práticas a realizar, mas também temos algumas ordenanças Sim. que o Senhor quer que a gente execute. Como essa experiência é a mais maravilhosa que nós poderíamos ter, que é receber a Jesus como Senhor e Salvador. Pelo fato que da salvação, a salvação, como nós ouvimos em algumas outras lições, somente através de Jesus, não tem outro caminho. É o único que vem a ser o quê? Como o nosso Pai, que vem a ser um Deus mais de próximo. Essa proximidade com Deus é o que nos diferencia. Quando eu falo nos diferencia, eu falo do cristianismo em geral. Diferencia o fato desse relacionamento, de ser tão Sim. pessoal. Nós temos um relacionamento com Deus como Pai e na própria lição sobre quem Deus é, né? A gente fala sobre isso. Então, se você já assistiu, talvez você ainda vai assistir, né? Essa lição que Deus Pai, nós como cristãos somos os únicos que falam que nós temos um Deus como Pai. É a única religião no mundo que considera Deus como Pai. Então, isso nos marca. E aí, esse Deus Pai quer de nós algo também que nos identifique. Então, as ordenanças, que são o batismo e a ceia, são práticas que nós realizamos com o significado de lembrar e de nos identificar como esses cristãos, esses que têm Deus como Pai. Então nós entendemos as ordenanças como o quê? O batismo e a ceia. Sim. O batismo é esse momento de entrada na comunidade de fé. É a ordenança que Jesus quer de nós, que marca o início de uma caminhada, que marca o testemunho público. E a ceia é o que marca a continuidade. Se enquanto no batismo eu inicio, na ceia eu demonstro que eu permaneço, que eu continuo, né? Então essas são as nossas duas ordenanças que nós temos como igreja, nós que fomos alcançados, que fomos salvos, né? Você que está caminhando para o batismo, ou talvez, né, você que está se tornando um membro de nossa igreja, que essa lição também ela faz parte de quem está fazendo transferência, entender isso, que nós como igreja, nós aqueles que somos salvos, temos essas duas ordenanças. Então a primeira delas é ser batizado. Então você está caminhando para isso se você está fazendo a lição de batismo, e se você está transferindo é porque você já cumpriu essa ordenança, graças a Deus. Né? E o batismo, ele é uma ordem de Jesus, que nós vemos lá em Mateus 28, 19, não é isso, Dolores? Isso. Eu vou ler aqui para a gente. Antes de você ler, eu só queria comentar o fato de como Jesus, ele chama os discípulos. Então, quando nós nos batizamos, estamos dizendo que nós nos identificamos com Jesus. Jesus precisaria ser batizado?
Não. Ele fez para nos deixar como Exatamente. o exemplo. Então, isso vem o ser discípulo, é seguir os passos do Mestre. Se Jesus batizou, então esse é um passo que nós também devemos seguir. Vamos ver lá em Mateus. Então, Mateus 28:19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordem que Jesus deixou, né? Sim. E é interessante também que o batismo, ele é um ato público. É um ato público de fé. Jesus poderia ter sido batizado em um local fechado? Poderia. Por que foi num rio aberto? Naquele contexto, daquele tempo, era no rio. Hoje nós praticamente não batizamos mais nos rios, e sim nas piscinas, nos batisterios das igrejas. Mas ele é um ato público, é um ato em que nós convidamos toda a família, os parentes, os vizinhos. O batismo é um dos eventos que eu mais gosto de ir. Eu também gosto, acho lindo. É uma festa, né? É literalmente aquilo que o nosso pastor Márcio fala. É uma festa no céu. Não porque você recebeu a Jesus, porque você publicamente está confessando: eu morri para esse mundo, eu pertenço só a Jesus. É importante, né? É que o batismo ele tem essas duas marcas, de como a Dolores falou. É um ato público e também é um ato externo. Por quê? Porque o batismo não salva. Não. Tem gente que fala assim, você salvo depois que eu batizar. Não, não é o batismo que salva. O batismo, ele expressa externamente, de forma visível, como testemunho público, aquilo que Deus fez no nosso coração. Então isso é maravilhoso. Essa função do batismo, né, de entrada no corpo de Cristo, apenas algo externo. A gente, né, até na igreja aqui, talvez você já participou em muitos cultos com batismo, e alguns deles o pessoal grita, vai morrer, Sim, vai morrer. É tão interessante que até temos um pastor muito querido aqui na igreja, que é o pastor Paulo César, e ele fala assim, não, no batismo a pessoa não vai morrer, ela só vai ser sepultada. Ela já morreu, né? Porque no momento da conversão ela morreu. Então, ali no batismo público, não estou falando que não pode gritar, né? De fato a gente fala isso, mas é apenas algo externo, né? Que já aconteceu, ela já morreu para o mundo, ela já morreu para si mesmo. Sim. Agora no batismo ela deixa isso claro para todo mundo ouvir quem é o Senhor da vida dela e que ela já morreu para o mundo e que ela vive para Cristo. E o interessante é que após o batismo, não é tão somente porque você desceu ali nas águas batismais, ou seja, você está confessando sua nova vida. Aquele é um ato público, mas a sua atitude naquele mesmo dia ou no dia seguinte é que vai demonstrando essa nossa atitude de mudança de vida. O batismo em si não é o que muda a sua vida, essa conscientização, essa sua mudança diária. O batismo é literalmente um marco da sua nova vida, que te espera a cada dia. Você foi batizado. Ou seja, isso não me pertence mais. Se você vivia uma vida desregrada, olha, hoje eu escolhi viver essa nova vida. Inclusive, eu a confessei, eu a aceitei e declarei publicamente. Eu estou morrendo. Então, toda vez que aquele pecado de estimação ou aquela situação que você sabe que é algo que desagrada a Deus, mas que ainda de uma certa forma te acompanha, você trazer a memória. Aquele dia do batismo é um memorial. É um memorial. Não vai te deixar mais santo, mas vai te trazer sempre à memória esse dia tão marcante. O dia em que você declarou, eu literalmente morri. Todo dia essa carne vai querer viver, mas eu declaro, eu já não vivo mais para esse mundo. Eu morri para esse mundo. É verdade. E até tem um exemplo, Dolores, muito bonito, de um rapaz, eu não vou citar o nome porque, enfim, né, não pedi autorização, mas é um testemunho muito bacana, de uma criança de 10 anos, que ela entendeu, de fato, e ela batizou no Senhor Jesus. E 6 meses depois do batismo dela, essa criança, nós estávamos no culto e demos oportunidade para testemunho. E ela foi à frente dar um testemunho. Enquanto muitos deram um testemunho de que eu precisava disso e Deus me deu isso e tal, e de fato são testemunhos válidos, mas foi tão marcante o testemunho desse menino na minha vida que ele falou assim, olha, o meu testemunho antes eu mentia para minha mãe, hoje eu não minto mais. Antes eu não estudava, hoje eu estudo. Sabe por quê, irmãos? Um menino de 10 anos. Porque hoje eu estou vivendo o meu batismo. 6 meses depois de batizar ele falou isso. Ele já estava lendo o Novo Testamento pela segunda vez e ele falou isso.
é tão marcante porque é isso que você falou, sabe? O batismo não é só lá um dia. É um marco que vive todos os dias esse morrer, é viver o batismo. Lutero, né, que eu gosto tanto, um dos reformadores da igreja, né, alguém que marcou a história, ele fala assim, né, ele brincando, ele fala assim, olha, no batismo eu achei que eu ia matar o velho homem, mas não é que ele sabia nadar? Então, o velho homem, ele está ali ainda, pulsando entre nós. Então, o batismo é um marco que nos lembra para morrer todos os dias. Então, é viver o nosso batismo todos os dias. E para ser batizado, nós precisamos do quê? Então, nós precisamos crer. E é exatamente nesse crer, como nós vemos aqui o exemplo do eunuco, né? Se você puder ler para nós, é Atos 8, do 36 ao 38. Atos 8, do 36 ao 38. Aqui está falando sobre a história do eunuco, né? Sim. Atos 8, 36. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Até o 38, né? Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então crê, né? É interessante que é o crer, e esse é o crer de todo o coração. Então, é o que vai além daquilo que ele confiava, além daquilo que ele sabia ou imaginava. Eu costumo falar assim, que às vezes a gente pensa, só crer. O que é crer? Porque eu entendo crer em 4 aspectos. Então, crer não é só aceitar um fato como verdade. Que nesse aspecto, até os demônios creem no fato de aceitar que Deus existe. Então, vai mais do que isso. Então, pedagogicamente, aqui fica 4 pontos do crer para você entender. Então, o crer é, primeiro, aceitar que um fato existe. Segundo, é confiar que esse fato de fato é verdade e é bom. No caso, nós cremos em Deus, nós aceitamos o fato de que Deus existe, nós confiamos nele, que ele é bom, que ele é poderoso, nós nos comprometemos com ele, ou seja, entregamos a nossa vida a ele e nós obedecemos ao que ele diz. Se é sim, se é não, é não. Então, crer não é só assim, sei que Deus existe, beleza. Não, é aceitar que Deus existe, é confiar nele, é se comprometer com ele. Sim. E também obedecer. Então, para isso é crer. Primeiro é o crer. O segundo ponto é o arrepender-se. O arrepender-se me vem algo comum nos nossos dias, que é o uso do GPS. Você está ali dirigindo, não sei quantos dirigem, mas você está ali dirigindo, está usando, graças a Deus pela tecnologia, está usando o GPS. Se você, de alguma forma, você erra a rota, ele começa a recalcular. E ele vai recalculando e vai estar sempre te direcionando qual que seria a rota correta. Então, esse arrepender é quando você vem na sua trajetória, então você tem esse encontro com Jesus, esse encontro íntimo, pessoal, sincero, você creu do seu coração e você se arrepende. Você se arrepende. Então, ali, nós temos a pessoa do Espírito Santo que vai trazer essa convicção ao nosso coração, de que você está no caminho errado, que foi ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, só ele pode fazer isso. Então, quando você se arrepende, então é o ponto em que nós estamos, digamos que prontos para esse ato de confissão. Você creu e você se arrependeu. E arrepender também envolve abandonar uma velha vida, né? Que é tão importante, né? O batismo é isso, é demonstrar esse arrependimento. De que forma? É abandonar. Então para eu batizar tem que ser perfeito? Não, porque ninguém vai conseguir alcançar a perfeição aqui. Mas é de fato entender e ter uma posição firme diante do pecado. Então, por exemplo, antes de conhecer Jesus, eu praticava, vamos usar um exemplo muito clássico, que é do sexo, né? Eu transava com a minha namorada, ou enfim, eu tinha relações ilícitas, sexuais ilícitas. Bom, eu entendo que isso é pecado. Então eu vou abandonar essa vida e vou lutar com todas as minhas forças para abandonar isso. Então nós entendemos que isso é importante, né? Para viver de fato esse arrependimento. Ou seja, eu não quero mais aquela velha vida. Eu estava indo numa direção, agora eu vou na outra direção. Esse exemplo do GPS é fantástico. Mas aí qualquer dúvida, né? Para você ficar mais claro a respeito desse arrependimento e tudo mais,
práticas e questões, principalmente, né, sobre quais são os impeditivos para o batismo, né? Você que está fazendo essa lição para batismo, você pode falar com o seu discipulador, você pode entender melhor isso na ligação que você vai fazer com ele. Aproveita, já anota aí as suas perguntas. Tá bom? E o próximo? É a ceia. Eita glória! Eita, esse da ceia. A ceia, digamos, é aquele momento em que nós trazemos a memória. Eu estava comentando, eu estive em um país em que a ceia, ele era passada, era uma única taça que passava para todos os irmãos. E o pão também era um único pão, em que esse pão era passado para todos os irmãos. Naquele dia, eu estava na casa de uma outra pessoa, cheguei um pouco atrasada na igreja, fui das últimas pessoas a sentar. O que aconteceu? Eu tomei do cálice que já havia passado em toda a igreja. Na época de coronavírus isso não é uma boa, não. Talvez você vai estar assistindo, vai ter acabado com essa pandemia já em nome de Jesus. Mas nós estamos gravando nessa época, né? Nessa época, isso, Jesus amado, casa até um arrepio. Não, foi uma experiência que eu te falo, meu irmão, culto de ceia, chega cedo, senta na frente. Você está ali, olha, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Como que é profundo pensar que em um ato aparentemente tão simples, é uma pequena taça com um pouco de suco e um pequeno pedaço de pão. E dizer que ele simboliza, não vamos dizer, meus irmãos, não é que vai estar ali, é o corpo mesmo de Jesus, que vai fechar o olho, vai se transformar. Não tem nada de místico nisso. Isso é importante ressaltar, principalmente como nós, como Igreja Batista da Lagoinha, cremos, né? Sim. Talvez você está vindo de transferência, ou enfim, você vai batizar e viver um contexto de catolicismo que muito é o suco tempo, vai transformar no vinho, para entender o que nós entendemos como ceia. Nós não entendemos que transforma em corpo de Cristo, nós entendemos apenas como um memorial. É pão, é o suco de uva, como uma memória. A Igreja Batista da Lagoinha entende como uma representação em lembrança daquilo que Cristo fez, né? Do sacrifício de Cristo naquela cruz, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue. Sim, esse memorial, o importante é nós sondarmos o que a palavra nos orienta, é sondarmos o nosso coração, se estamos preparados. Olha, eu estou recebendo do corpo de Cristo, ou seja, eu estou em comunhão com Cristo. Muito mais do que com o irmão que está ao lado, com aquele que passou a bandeja, ou como no caso ali, aquele que me passou a taça, que passou o pão que nós tiramos o pedaço. É dizer, eu estou em comunhão, é com o Senhor. Eu estou falando com Ele, só Ele conhece o meu coração. O seu pastor não conhece, o seu discipulador não conhece, nem mesmo a pessoa, até mesmo o seu esposo que dorme ao seu lado, ainda assim não conhece. Mas o Senhor conhece. Esse do sondar, e essa responsabilidade é nossa. É nossa, não é do pregador, não é daquela pessoa que está conduzindo esse momento da ceia. Ele não vai te apontar e dizer, olha, você certamente não vai fazer isso, mas você te traz a memória. Então, muito além do que chegar um atrasado e pegar o último pedaço do pão, como eu fiz, mas é ter esse coração em tempo com o Senhor. É verdade. E algo importante, até porque, né, talvez muitos que estão fazendo essa lição estão vindo de outras igrejas, e nós vivenciamos muitos lugares onde a ceia ela traz um sentimento muito mais de acusação, onde tem igrejas que falam que se você está em pecado, você não pode ceiar. Aí tem gente que pecou durante a semana, sabe que a culto de ceia já falta, para não ter a exposição de não ficar de pé. O irmãozinho, aí o irmão não ceou, ele pecou, está em pecado, está em disciplina. Gente, o que nós entendemos? Não existe nenhuma justificativa para não cear. Sabe por quê? Então você está dizendo que vai poder cear em pecado? Não é isso que eu estou dizendo. Que a ceia é justamente esse momento de lembrar de quê? De que Cristo morreu para te perdoar dos seus pecados. Então você sonda o seu coração, como a pastora Dolores falou. Você sonda o seu coração. E se você encontrar algum pecado, é um momento de arrepender. Então ali é você lembrar e falar assim, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais praticar. E arrependimento é que nós falamos, essa forte convicção de não querer voltar ao pecado. Talvez você vai cair, tropeçar, mas como um acidente. Mas você fala assim, eu não quero mais pecar. Aí você pede perdão e você ceia. Se você não ceiar porque teve pecado, deixa eu te dar uma notícia. Você está pecando mais uma vez. Sabe por quê? Porque você não está se arrependendo. Você sabe que você tem um pecado,
você escolhe não se arrepender, ou seja, você está escolhendo continuar no pecado e senta e não ceia. Não é por aí. A ceia é justamente para lembrar que Cristo naquela cruz nos perdoa de todos os nossos pecados, para a gente abandonar. Se a gente não ceia porque está pecando, a gente está falando assim, Deus, eu quero continuar nesse pecado. Então não é isso. Entende? Então olha só, todos podem ceiar nesse sentido de sondar o coração e verdadeiramente se arrepender e ter essa forte convicção de abandono desse pecado e ceia na convicção de que você é perdoado pelo sangue de Jesus. Amém. Assim Amém? Cremos. Cremos assim. É importante falar isso porque muita gente entende a ceia como algo mais acusador e não é assim, né, Dolores? Não, ao contrário. Ao contrário, oportunidade exatamente. de arrepender. Você falou exatamente que é o contrário. Exatamente. É a nossa oportunidade de passar aquele pente fino assim diante do Senhor, só eu e Ele, e participarmos da mesa do Senhor. Um outro ponto importante que nós precisamos ressaltar aqui nesse estudo é a questão dos dízimos, das ofertas e do nosso encontro coletivo, dos cultos. A gente falou sobre as ordenanças, né, Dolores? Que é aquilo que Jesus nos deixou como ordem na prática, que marca e nos diferencia, mas também tem práticas nossas que nós temos que viver como cristãos, não para a salvação. Por exemplo, o dízimo que a gente vai falar. Tem muita gente que acha que dá o dízimo e se não dá, vai para o inferno. Não vai ser menos salvo. Nós não pagamos pela nossa salvação. Dízimo é uma prática a partir daquilo que Jesus fez em nosso coração. Isso é muito importante ressaltar. Então, os dízimos, quem deve dar o dízimo? Todos nós. Todos nós devemos dar o dízimo. Nós vamos seguir os exemplos. Nós temos lá em Gênesis que vai ser o exemplo do primeiro, essa primeira demonstração de Abraão quando entregou o dízimo. Mas isso já mostrava que era uma prática comum. É uma prática comum. É em Gênesis 14, do versículo do 18 ao 24. 18, né? Uhum. Ele, na verdade, ele reconhecia que tudo pertencia a Deus. E aquilo que ele dava como forma de dízimo seria mais um agradecimento, uma forma de gratidão a Deus. E não necessariamente, não era uma barganha. Porque não é só 10% que é de Deus, é tudo, né? É tudo. A gente dá o 10% como dízimo, de fato, como essa expressão de reconhecimento. Gênesis 14, 18, isso. Então até o 24 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: Eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ená, Escol, Manré, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Então aqui está falando que Abraão deu o dízimo, né? Ou seja, antes mesmo de Moisés e da lei. Sim, então, antes mesmo. Uma prática, né? Por isso que é importante ressaltar que não necessariamente foi o próprio Moisés que trouxe a maioria, né, dos mandamentos, não. Foi antes. Isso que é o mais lindo. Antes já existia, já era uma prática comum, era um ato de amor. Porque eu amo, eu dou. E é assim que nós devemos ter essa compreensão com relação aos dízimos e às ofertas. Exatamente. Em obediência e fidelidade. Porque Ele nos amou antes, nos deu tudo, né? Sim. E que Cristo Jesus foi tão generoso em se doar, nós também temos o privilégio de fazer parte disso, né? Dos Sim. dízimos. Sim. E também ofertas, né? A gente pode englobar aqui, né? Na apostila você leu aí, está falando sobre dízimos e ofertas, mas a gente engloba tudo aqui falando sobre esse coração generoso do cristão. Né? E justamente, né, Jesus ele fala tanto sobre isso, sobre dinheiro, não no sentido de ganância, mas justamente combatendo a ganância do nosso coração. Inclusive o dinheiro é colocado como um Deus. Segundo o nosso estudo aqui, Jesus vai falar mais de 90 vezes sobre dinheiro. Sim. Se o próprio Jesus falou, por que nós não falaríamos, né? Como discípulos seguimos as instruções dadas por Ele mesmo.
Agora nós vamos estar falando sobre hoje, na nossa atualidade, a questão da celebração, do culto, do estar juntos. Muitas vezes eu aconselho pessoas e elas me falam assim, não, olha, eu posso até receber a Jesus, mas ir na igreja, você acha que é necessário? Aonde que tem isso? Deus não mora no coração, por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ir lá? Se for a questão do dizimar, digamos assim, pode ser, hoje temos a facilidade, eu posso dizimar online, mas eu não gostaria de estar ali. Mas a importância de estarmos em comunhão. Quando nós vamos na igreja, a igreja, o prédio em si, não é necessariamente a igreja somos nós. Mas quando nós vamos até o prédio, quando nós nos conduzimos a um local de reunião pública, em que estamos em comunhão com outros irmãos, nós que comungam da mesma fé, em que nós podemos nos alegrar, podemos ali compartilhar, testemunhar, ouvir a palavra, que é uma das coisas mais importantes, que é esse, do ouvir a palavra, e não apenas ouvir, chegar em casa no domingo e colocar a nossa Bíblia aberta ali do lado, no Salmos 91, que é o mais comum, do lado da televisão. É a prática de tudo aquilo que foi ministrado ali, e essa nossa vida, no nosso dia a dia, de trazer essa palavra que foi de ali, ela foi ali, claro, né, exposta pelo pregador, mas ele não exclui o nosso encontro diário com a palavra e com Jesus. Mas quando nós estamos ali naquele momento de celebração, quando nós cantamos junto, quando nós adoramos, quando nós nos abraçamos, quando estamos ali dizendo, Senhor, nós somos parte desse corpo. Nós estamos aqui junto com os nossos irmãos que declaram da mesma fé, compartilham das mesmas dores muitas vezes, das mesmas alegrias. Isso é estar em comunhão. Isso é muito importante, principalmente no nosso país, em que nós temos a liberdade de adorar o Senhor de forma pública, de levantarmos as nossas mãos. Não temos nenhuma desculpa, nenhuma excuse para não estarmos presentes. Qual que deve ser a nossa frequência no culto? No máximo de acordo com, claro, respeitando o nosso tempo, o serviço e tantas outras coisas, mas esse encontro, pelo menos o mínimo semanal, ele é muito importante. Esse tempo de comunhão é muito importante. A nossa fé é comunitária, né? A oração de Jesus que ele nos ensina fala sobre o Pai Nosso, o Pão Nosso, perdoa-nos. Então não é o meu, né? Não é me perdoa, não é Pai meu, é nosso. Então é a expressão da fé comunitária através de uma reunião pública onde nós nos encontramos para juntos adorar Jesus, ouvir uma palavra junto. Eu acho tão lindo o momento do louvor, sabe? Dentre tantas coisas, né, que o louvor traz, adoração e tudo mais. Mas assim, Samuel aí falando, a coisa mais linda, para mim, assim, o momento mais importante do culto é a palavra, a exposição da palavra de Deus. Sim. Mas eu acho incrível no louvor que é o quê? Todos estão fazendo a mesma coisa. Sim. Todos ali estão cantando a mesma música. Então, apesar de ter uma banda e tal que vai estar conduzindo, mas o foco não pode ser a banda, não é a banda. Não. A banda apenas está ali como canal de Deus, né? Instrumentos de Deus para conduzir uma igreja em uma só voz, cantar louvores a Ele. E que os nossos louvores sejam cada vez mais verticais, né? Voltados para o Senhor, Sim. de adoração, congregacionais, né? Que é um termo que existe, né? Mas enfim, eu acho um momento tão lindo do culto, onde a gente faz uma coisa ali todo mundo junto. Ou quando todo mundo ora também, Sim. ora uns pelos outros. E aí um outro ponto que a nossa igreja tem de tão lindo, né? Que é os GCs. Que é a oportunidade de ser igreja também, de mais pertinho. Grupos menores. Né? Uma vez num GC que eu liderava, eu fiz um quebra-gelo e perguntei, gente, o que é o GC para você? Aí cada um foi falando. Aí teve uma das integrantes do GC que falou assim, GC é a igreja de pertinho. Eu achei incrível, Essa é a definição. assim, achei fantástico, né? E é isso mesmo. Por quê? Porque a gente se reúne, é importante a grande celebração,
mas também é importante a gente ter amigos mais perto, amigos mais chegados que irmãos, e o GC possibilita isso. Então nós vamos viver essa prática da celebração coletiva e também da comunhão e do relacionamento através do GC, que é tão lembrando importante. que todos os dias são os dias do Senhor. Sim. Não é só o domingo. Exatamente. O domingo foi o dia escolhido pelos cristãos, antecedentes a nós, como o dia que nós celebraríamos, que estaríamos juntos, mas todos os dias são os dias do Senhor. Todos os dias é dia de celebrarmos ao Senhor. É a oportunidade. Se temos mais um dia de fôlego de vida, ou seja, temos mais uma oportunidade de louvar ao Senhor. A gente escolheu o domingo que marca o dia que Jesus ressuscitou, né? Então a gente celebra, mas todo dia é dia do Senhor. Todo dia é o dia do Senhor. Então, assim como eu comentei, todos os dias é dia de lermos as nossas Bíblias, todos os dias é dia de adorarmos ao Senhor, estarmos em comunhão com Ele e buscarmos a cada dia a sua face. Essa é uma prática também que a gente deixa de dica, né? A apostila não fala especificamente sobre isso, mas é nessa lição, mas aproveitando a lição aqui, né? Uma prática também que é a leitura bíblica diária e a oração diária. Sim. Então, separe 15 minutos, 20 minutos, leia um capítulo da Bíblia, ore. Ah, não sei orar. Só falar com Deus, fala o que está no seu coração, que você é filho de Deus, filha de Deus, você tem essa liberdade. Ou Amém? como o nosso pastor fala, né? Não precisa um cerimonial. Lembra, Deus é o nosso Pai. Como é que você fala com o seu pai? Como é que você fala com alguém próximo? Quando eu chego na casa do meu pai, eu chego abrindo geladeira, se tem o último pedaço de pudim eu Tampa a como. panela. É porque eu tenho liberdade, a gente tem essa intimidade. Então é com liberdade, tenha essa liberdade de estar com o Senhor todos os dias. Então, encerrando, essa é a nossa dica para você. Esperamos que tenhamos contribuído e que você possa tirar algumas anotações. Não hesite em perguntar para o discipulador aquilo que você ainda tem como dúvida, quer seja com relação à ceia, quer seja com relação ao batismo, quer seja com relação aos dízimos e às ofertas, tá? Estamos à disposição e não se esqueça de usar a palavra de Deus. Ela é o seu guia em todo o tempo. Deus abençoe. Um beijo. Glória a Deus! Você concluiu mais um vídeo de mais uma lição. Estamos muito felizes em você estar participando desse processo com a gente. Agora, o próximo passo é você fazer o contato com o seu discipulador e agendar uma ligação por vídeo ou um contato telefônico para vocês discutirem sobre a lição que você já leu, que você acabou de assistir, tirar dúvidas, para depois ele te mandar ainda alguns exercícios e essa lição ser dada como concluída. E aí, lembrando, né, que você pode fazer apenas uma lição por semana. Então respeite os prazos e eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus, bênção na sua vida, de crescimento. Nós estamos muito felizes, cremos que Deus também e você também. Deus te abençoe.